O que é o arrependimento pelos nossos pecados? Essa pergunta parece uma pergunta óbvia, mas é que nós estamos passando aqueles elementos que são necessários para uma confissão válida, boa e frutuosa. Nós já falamos do exame de consciência. Agora queremos falar do arrependimento, que é também chamado de contrição, né? O que é o arrependimento? Veja só, eu quero recordar que para que uma confissão seja válida, é necessário que você traga a matéria para o sacerdote. Ou seja, assim como na Eucaristia não é possível celebrar missa sem pão e vinho, não é possível que haja uma confissão sem a matéria, que é o pecado arrependido. Mas as pessoas têm uma dificuldade de entender o que é o arrependimento. Por quê? Porque acham que o arrependimento é um sentimento. Veja só, pode acontecer sim que a pessoa arrependida tenha sentimentos e chegue até às lágrimas. Isso faz parte. Mas os sentimentos não são necessários. Arrepender-se de um pecado é um ato de vontade. Ou seja, Deus revelou aquilo que é pecado. E você que tem fé, você aceita. Mesmo que nos seus raciocínios humanos você não entenda muito por quê. Mas se Deus falou que aquilo é ruim, você sabe que aquilo é ruim, porque Deus não se engana e não engana ninguém. Então, se Ele que é meu amigo está dizendo que isto é pecado, que isso me faz mal e que isto ofende a Ele, então eu preciso imediatamente, com um ato de vontade, detestar essas coisas. Né? Eu detesto aquilo que ofende a Deus. Veja, isso é muito importante, porque é um ato de vontade. Vou dar um exemplo. Pode ser que a pessoa arrependida do pecado ainda guarde algum afeto com o pecado cometido. Sei lá, alguém que é viciado em drogas ou viciado em pornografia, em masturbação, pode ter ainda algum apego àquele pecado. Mas Deus me diz que esses pecados são abomináveis, que Ele está sendo ofendido por aqueles pecados e que isso causa uma dor no coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, porque eu amo e eu estimo, eu digo, Senhor, eu não quero mais pecar. Ainda existe um afeto meio louco dentro de mim que quer voltar àquele pecado. Mas se isso vos ofende, eu quero detestar com a minha vontade e me opor àquilo. Eu não quero mais. Eu tenho horror a isto. Isto é o arrependimento. Ou seja, o arrependimento, ele precisa ter nele algo de sobrenatural. Você não pode estar simplesmente com um complexo de culpa. O arrependimento não é complexo de culpa. Sei lá, a pessoa cometeu um pecado que os outros descobriram, aquilo ficou feio para ela ficou com a vaidade ferida e envergonhada diante da sociedade. Ela, não vou mais fazer isso porque fica feio para mim. Se essa é a razão do seu arrependimento, você não está arrependido. Você, para se arrepender, você tem que ter uma razão sobrenatural. É porque você, pelo menos, enxerga que fazendo isso, perdeu o céu e mereceu o inferno. Essa realidade do céu, ela é sobrenatural. Ou, melhor ainda, que você enxergue profundamente que ofendeu a Deus e por amor a Ele você se arrepende. Então é necessário que haja razões sobrenaturais para o arrependimento, ou seja, que Deus esteja envolvido nesse arrependimento e que ali haja pelo menos uma chama de amor de Deus, por pequenina que seja. Arrepender-se do pecado é verdadeiramente, de alguma forma, reconhecer que Deus é meu amigo e eu sou meu inimigo. Então, faça isto. Faça o seu exame de consciência, como nós já ensinamos no vídeo passado. Olhe lá, os 10 mandamentos da lei de Deus, os 5 mandamentos da igreja.
uma vez que Deus me revela que ali tem coisas graves, deteste. Por mais que você não entenda muito por quê, por mais que você ainda tenha algum apego a esse tipo de pecado, mas deteste e diga: eu nunca mais quero voltar a vos ofender, meu Senhor e meu Deus. Peça a Deus a graça de um verdadeiro arrependimento. Ou seja, que você tenha, ajudado por Deus, um ato de vontade de dizer: eu detesto todos os meus pecados mortais. Isso é uma graça, peça. Né? Seu anjo da guarda, Nossa Senhora, São José, os santos do céu, todos estão nos ajudando. Porque, é claro, existe mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de perdão.